Olá, nós vamos resolver o problema. Calcule a força resultante em O. Bom, este ponto O ele é o centro deste olhal, onde estão conectados dois cabos, sendo que em um deles está aplicada a força de 100 newtons e no outro está aplicada a força de 150 newtons. Entre estes dois cabos há um ângulo de 40 graus. E sendo que a força de 100 newtons está aplicada no cabo na direção horizontal. Bom, situações como essa ocorrem com muita frequência quando você usa sistemas de cabos para conectar pontos diferentes de estruturas. É um recurso bastante usado tanto na arquitetura quanto na engenharia para lidar com determinados esforços. Então, o processo que a gente vai desenvolver para resolver esse problema, ele é um processo que vai se basear na decomposição destes vetores aqui nas direções x e y, para que a gente possa depois fazer a soma de cada uma das componentes e, finalmente, construir o vetor resultante. O vetor será a força resultante. Bom, então vamos fazer esse processo de cálculo dessa força resultante. Então, quando a gente vai fazer cálculo usando vetores, a gente sempre precisa de um sistema de coordenadas. E normalmente o sistema de coordenadas mais simples para a gente usar é o sistema de coordenadas cartesiano. O sistema de coordenadas cartesiano é construído através de um eixo horizontal, que a gente chama de eixo x, e de um eixo vertical, que a gente chama de eixo y. Então a gente tem aqui, ficou um pouquinho inclinado esse eixo y. Vamos tentar colocar ele exatamente vertical. Pronto. E nós temos aqui então o nosso eixo y. Esses dois eixos eles são necessários porque quando a gente for calcular a soma dos vetores, essa aqui é a origem do sistema, a gente vai usar as componentes para fazer essa soma. Então, desenhamos os eixos. Vamos agora desenhar os vetores sobre esses eixos. Primeiramente, vamos desenhar o vetor de 100 newtons. Pronto. Então, a gente tem aqui o vetor de 100 newtons exatamente sobre o eixo x. A localização dele fica exatamente no eixo x. Então, vamos indicar aqui que a gente tem o nosso vetor de 100 newtons. Agora, vamos desenhar o vetor de 150 newtons. Vamos posicionar aqui na origem e a gente vai puxar aqui o vetor de 150 newtons. Pronto, a gente não está desenhando em escala, não é necessário a gente fazer isso, mas a gente desenha ele um pouco maior do que o vetor de 100 newtons e numa inclinação que é aproximadamente aqui a nossa inclinação de 40 graus. Pronto, estão os dois vetores representados no nosso sistema de coordenadas. Agora o que a gente deve verificar é se existe algum desses vetores que precisa ser decomposto. O que isso significa? Se o vetor já estiver na direção x, como é o caso do vetor de 100 newtons, ou se ele estiver na direção y, a gente não precisa fazer a decomposição. Mas este vetor de 150 newtons, por exemplo, ele não está nem na direção x, nem na direção y. Então a gente precisa fazer o processo de decomposição. E o que vem a ser esse processo de decomposição? A gente vai dividir esse vetor em duas componentes. Uma componente na direção x e a outra componente na direção y. Como a gente viu na aula de teoria, essas duas componentes consideradas junto, elas são equivalentes ao vetor original. Então, para a gente fazer essa decomposição, a gente posiciona aqui nosso lápis na ponta do vetor de 150 newtons e a gente desce uma linha vertical, ou seja, paralela ao eixo y, até tocar o eixo x. Da mesma maneira, a gente vai desenhar uma reta que também parte da ponta do vetor e ela é horizontal até tocar o eixo y.
Desta maneira, a gente define, então, as duas componentes. O que vem a ser essas componentes? A componente horizontal é o vetor que vai da origem até exatamente o ponto onde a projeção do vetor de 150 newtons na direção horizontal termina. Então, a gente tem aqui a componente do vetor de 150 newtons na direção horizontal, direção x. Da mesma maneira, na direção y, a gente traça um vetor que vai da origem até o ponto onde a linha que a gente desenhou agora há pouco se encontra com o eixo y. Então, a gente tem aqui as duas componentes. Bom, nós vamos fazer apenas neste exercício, não vamos fazer isso nos outros, passo a passo o processo de cálculo dessas componentes. Depois, no final desse passo a passo, a gente vai deduzir uma regra que a gente pode utilizar em todos os outros processos de decomposição. Então, para fazer isso, a gente vai desenhar uma cópia de um triângulo que a gente está vendo nessa imagem. Se a gente olhar ela com atenção, a gente vê que a gente tem dois triângulos. Um triângulo aqui em cima, que é um triângulo retângulo, porque este ângulo aqui é 90 graus, e a gente tem um outro triângulo aqui embaixo, que é um triângulo retângulo, porque este ângulo aqui é 90 graus. Então, a gente vai desenhar novamente esse triângulo aqui embaixo, para que a gente possa definir uma forma para o cálculo dessas componentes. Então, vamos desenhar aqui o triângulo. Opa, aqui tem que ser uma linha reta. Aqui embaixo. Vamos lá, pronto. Então, a gente tem aqui mais um lado do triângulo. E, finalmente, o outro lado do triângulo. Então, eu vou apenas, para ficar tudo certinho, vou apagar essa pontinha que ficou aqui e essa outra. Pronto. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Vejam que esse triângulo ele é equivalente a esse triângulo que a gente está vendo aqui no processo de decomposição. Este lado é o lado maior do triângulo retângulo. A gente chama ele de hipotenusa. E ele é exatamente o comprimento de 150. Está associado com o valor da força de 150 newtons. Então, esse lado aqui ele vale 150. Esse outro lado, esses outros dois lados, são chamados de catetos. E para a gente identificar esses catetos, a gente vai desenhar também este ângulo de 40 graus que existe no triângulo do processo de decomposição. Então, o cateto que for oposto ao ângulo de 40 graus, a gente vai chamar ele de cateto oposto a este ângulo de 40 graus. Vamos colocar aqui, cateto oposto, CO. E o cateto que está ao lado dele, a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, CA, cateto adjacente. E aí a gente pode usar nesse triângulo retângulo as funções seno e cosseno. E aí o que a gente vai fazer? Escrever essas funções. A função cosseno de 40 graus, nesse caso, ela é igual, é definida matematicamente, como sendo o cateto adjacente, vamos chamar aqui CA, dividido pela hipotenusa, que nesse caso vale 150. E o seno de 40 graus, ele é definido como sendo o cateto oposto a este ângulo de 40 graus, ou seja, esse CO, dividido pelo 150, que é a hipotenusa. Analisando essas duas equações, a gente pode isolar o CA, ou seja, a gente pode calcular o valor desse cateto adjacente. Ele vai ser igual a 150, olha, basta a gente passar o 150 que está aqui dividindo para o outro lado, multiplicando o cosseno de 40 graus. Pronto. E o cateto oposto, a gente também pode calcular ele. Ele vai ser igual, a gente passar o 150 para o outro lado, 150 vezes o seno de 40 graus.
E se a gente analisa agora a nossa figura, o que acontece? Esta componente horizontal do vetor de 150 newtons é exatamente igual a esse cateto adjacente, ou seja, ela vale 150 vezes o cosseno de 40 graus. Então aqui a gente tem o valor dessa componente, 150 vezes o cosseno de 40 graus. E o cateto oposto, ele é numericamente igual, né? Apesar dele estar bem aqui, olha o cateto oposto, numericamente ele é igual, tem o mesmo tamanho desta componente vertical. Então, a componente vertical a gente pode afirmar que ela vale 150 vezes o seno de 40 graus. Então, a gente fez esse processo detalhadamente aqui com a definição das funções seno e cosseno, mas, como a gente falou agora há pouco, quando você estiver resolvendo os problemas, uma vez que você tenha entendido esse processo, você pode simplesmente observar o seguinte: o ângulo de 40 graus. Então, a componente horizontal da força de 150, como ela é o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus, a gente obtém ela multiplicando o valor da força pelo cosseno de 40 graus, sempre o cosseno. E a componente vertical, como ela é igual ao cateto oposto ao ângulo de 40 graus, a gente sempre vai multiplicar ela pelo seno do ângulo para ter o seu valor. Então, é assim que a gente faz a determinação dessas componentes. Então, vamos agora fazer a continuação do processo. Então, fizemos o processo de decomposição. Vamos agora realizar a soma. Então, para isso, a gente vai fazer mais um desenho do sistema de coordenadas cartesiano. Então, vamos desenhar aqui o eixo Y na vertical, aqui o eixo Y, e na horizontal a gente vai desenhar o eixo X. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar as componentes do vetor força resultante já. E que componentes são essas? Na vertical, a gente vai ter exatamente já essa componente, 150 vezes o seno de 40 graus. Se a gente quiser, a gente pode logo fazer o cálculo deste valor. Então, se a gente usar a calculadora científica para fazer esse cálculo, a gente obtém o valor de 96,4 newtons. Então, esse valor aqui, ele vale exatamente 96,4 newtons. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente desenhar essa componente. Então, vamos começar aqui na origem e a gente vai desenhar aqui a componente. Prontinho. Então, essa componente ela vale 96,4 newtons. E aqui na horizontal a gente vai somar estes dois valores, 100 newtons mais 150 vezes o cosseno de 40 graus. A gente pode até fazer isso separadamente aqui, apenas para a gente não se perder. Então, 100 mais 150 vezes o cosseno de 40 graus. Isso daqui, se a gente usa a nossa calculadora científica, a gente tem o valor de 214,9 newtons. Então, este valor que a gente acabou de calcular é o valor da componente horizontal do vetor força resultante. Vamos desenhar essa componente aqui. Opa, tem que ser uma linha reta. Então, prontinho. Vamos fazer aqui a componente. Então, aqui, o comprimento dela é exatamente o 214,9 newtons. Pronto. Agora a gente pode calcular o vetor força resultante somando esses dois vetores.
como a gente faz isso? Um processo simples é a gente fazer o inverso do que a gente fez na decomposição. Então a gente vai desenhar primeiramente uma linha reta, partindo da ponta deste vetor que é a componente horizontal, e a gente vai... Opa, não ficou exatamente vertical. Tem que ser exatamente paralela ao eixo Y. Então a gente vai desenhar ela para cá. E depois a gente faz a mesma coisa com relação à componente vertical. Então vamos desenhar aqui uma linha que vai da ponta da componente vertical até ela cruzar com a primeira linha que a gente desenhou. Eu vou apenas completar aqui para elas se cruzarem e pronto. Desta maneira a gente vai desenhar com a cor azul este vetor, que é o vetor força resultante. Então ele vem aqui da origem até a ponta destes, onde essas linhas se cruzam. Fica a ponta dele. Então a gente tem aqui desenhado este vetor força resultante. Ora, para a gente saber o valor da força resultante, a gente agora vai fazer o seguinte: vou puxar a página um pouquinho mais para baixo aqui, para a gente finalizar esse cálculo. Então aqui a gente tem um outro triângulo retângulo, sendo que nesse triângulo retângulo a hipotenusa é a força resultante e os catetos são 214,9 e 96,4. Então a gente pode escrever o teorema de Pitágoras, que a gente tem esse ângulo aqui, que ele também vale 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, escrevendo o teorema de Pitágoras, a gente tem a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a força resultante ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é igual a 214,9 ao quadrado mais 96,4 ao quadrado. A gente pode passar esse quadrado aqui da força resultante para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, vou até apagar aqui esse quadrado e vou passar ele para o outro lado. E a gente vai ter aqui, então, uma raiz quadrada. Então, aqui a gente pode, então, fazer esse cálculo usando a calculadora científica. Quando você faz esse cálculo, você obtém o valor de aproximadamente 235,5 newtons. Então, este é o valor da força resultante. Se você quiser calcular também este ângulo aqui que a força resultante faz com a horizontal, vamos chamar esse ângulo de θ. Você pode fazer isso usando a definição da função tangente de θ. Então, a tangente deste ângulo θ é igual ao cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa, ou dividido pelo cateto adjacente, desculpa. Então, o cateto oposto é este lado aqui, que vale 96,4 newtons. Então, 96,4 newtons. E o cateto adjacente é 214,9. Só que este resultado aqui, ele é o valor da tangente do θ. E se a gente faz o cálculo usando a calculadora científica, a gente obtém o valor de aproximadamente 0,449. Só que, para a gente calcular agora o θ, porque isso aqui é a tangente de θ, a gente tem que passar essa função tangente para o outro lado. Ou seja, a gente tem que passar para o outro lado o inverso da função. Ela vai ficar do outro lado como o inverso da função tangente. Então, tangente é menos 1 de 0,449. Quando você faz esse cálculo na sua calculadora científica,
você obtém o valor de aproximadamente 24,2 graus. Então, este é o valor do ângulo que esta força resultante faz com a horizontal. Bom, este exercício nós fizemos ele de uma maneira bem devagar, para que não ficasse nenhuma dúvida com relação ao processo, em especial o processo de decomposição. Mas o processo que a gente fez aqui, ele é válido para você fazer a soma de qualquer número de vetores. Aqui a gente tem 2 vetores, mas se você precisar somar 3, 4, 5 vetores, você pode proceder da mesma maneira. Ou seja, você faz a decomposição e soma depois as componentes de cada um dos vetores nas direções x e y e calcula com o teorema de Pitágoras o valor da força resultante. Então, é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios e até logo.